Fabiano encontra-se aqui online, mas está no hospital, está adoentado, positivou para influenza, se eu não me engano, e está se tratando. Então, o vereador Paulo Eduardo presente, vereador Paulo Velasco, a gente vai começar a segunda audiência da lei orçamentária. Eu queria passar a palavra para a prefeitura, acho que o subsecretário Marcelo vai fazer a apresentação. Fica à vontade, subsecretário. Alô? Pessoal da técnica, está tudo bem em relação à exposição também via Facebook? Manda um ok, tudo certo, então pode começar. Marcelo, obrigado pela presença dos amigos da prefeitura. O vereador Folha também está presente no plenário virtual. Alô, alô? Boa tarde a todos, boa tarde, vereador Daniel Marques, vereador Paulo Eduardo Gomes, vereador Dr. Paulo Velasco, vereador Fabiano Gonçalves, que nos acompanha online, vereador Folha, boa tarde, pessoal que está aqui presencial e quem está nos acompanhando virtualmente também. Vou repetir a apresentação para aqueles que não viram, né, a apresentação da primeira audiência pública. Repetir a apresentação aqui da primeira audiência pública e, num segundo bloco de informações, um pouco mais curto, mas no segundo bloco a gente vai responder algumas questões que foram colocadas aqui na última audiência. Ao fim depois dos comentários dos vereadores e de quem nos acompanha, se precisarem que a gente tire alguma dúvida, estou à disposição. De todo modo, vou tentar fazer da mesma forma amanhã e trazer respostas para eventuais questionamentos. Pode seguir? Essa apresentação, ela se divide em 21 tópicos, né, fora esse tópico de respostas, e a gente está tentando sintetizar aqui uma lei muito complexa, muito extensa, quase 500 páginas, em apenas 21 slides. Então, faltando algum tipo de informação, mais uma vez, me coloco à disposição para, ao final da apresentação, a gente conseguir, tentar sanar essas dúvidas dos senhores. Então, os instrumentos formais de gestão, a gente está hoje aqui avaliando, nessa discussão, nessa audiência, sobre o projeto de lei orçamentária anual, mas ela é uma lei, é um projeto de 3. Nós temos o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, os 3 são projetos de determinação constitucional, também está positivado na lei orgânica do município. O PPA é um plano é um planejamento de 4 anos, a LOA é um planejamento operacional de 1 ano e a LDO faz o link entre o PPA e a LOA. Bom, nós temos aqui em Niterói, para além desses instrumentos que são... Aqui em Niterói nós temos, para além desses instrumentos que são de determinação legal e constitucional, nós temos também um planejamento estratégico, que é um planejamento de 20 anos, um planejamento que foi iniciado na gestão anterior, vai de 2013 a 2033. É um plano de 20 anos que é fatiado de 4 em 4 anos através dos planos plurianuais. Tá? E, ano a ano, os projetos que estão positivados nesse planejamento estratégico, eles são executados através da LOA, tendo como orientação a LDO e o plano de metas anual. Tá, isso aqui foi distribuído, é um QR Code, né, para que todos tenham acesso aos dados. Essa apresentação já está exposta, o projeto de lei orçamentária anual, né, vocês também podem ter acesso, através desse QR Code, a outros links de interesse do orçamento público municipal. Pode seguir? Bom, só a título de conhecimento, nós temos aqui representado em premiações que o município ganhou, o compromisso que é firmado desde a gestão anterior, continuado, aprofundado pela gestão atual, o compromisso com a transparência e a gestão fiscal. Somos primeiro lugar, ano já, do índice de gestão fiscal, que é um índice que atesta a competência do município, do ponto de vista fiscal, além de diversas premiações
em transparência. Bom, entrando já na estrutura do PELOA, propriamente dita, a gente tem aqui, como eu falei no início, o PELOA é um projeto que tem aí quase 500 páginas. Então, é muito difícil sintetizar ele em poucos slides. A gente tentou colocar nesse slide, está disponível lá no QR Code, vocês podem ter acesso a essa apresentação, e ele deixa bem sintetizado, capítulo a capítulo, ponto a ponto, do PELOA. No entanto, a gente deixou aqui em negrito, até para dar um destaque maior, que o PELOA é um projeto que trata sobre receitas e despesas, né, e ele tem diversos quadros no campo da receita, diversos quadros no campo da despesa, tem um demonstrativo da dívida e um livro, onde estão expostos o programa de trabalho por órgãos e unidades. Pode seguir? Bom, esse gráfico ele sintetiza a evolução do orçamento ao longo dos anos, desde 2017. Veja que entre 2020 e 2021 nós tivemos uma queda de 2,9%, mas para o ano que vem nós temos um incremento total no orçamento de 23%. E como que se compõe esse orçamento? 4,3 bilhões de reais. E esses 4,3 bilhões de reais ele é composto da seguinte forma. Ele é dividido aqui em pessoal e encargos, 1,8 bilhões, juros e encargos da dívida, 54 milhões, despesas correntes do município, de 1,4, investimentos de 405 milhões, inversões financeiras de 218, amortização da dívida de 91 e reservas em 258 milhões. As reservas elas se dividem em reserva de contingência geral, que está no montante de 28 milhões, a reserva de contingência do RPPS, que é uma reserva da Previdência, uma reserva do servidor de Niterói, de 122 milhões, e a reserva de contingência do FER, que é o Fundo de Equalização de Receita, no valor de 108 milhões. Detalhando um pouco mais, a despesa corrente do município, né, ela está tendo a seguinte evolução. Ao longo dos anos, é o que o gráfico demonstra. Entre 2020 e 2021, tivemos apenas um aumento de 0,5%. No entanto, esse aumento, essa tendência de crescimento, ela só não aconteceu, só não se efetivou no ano de 2021 em razão da Covid, né, mas para o ano de 2022, nós estamos incrementando o orçamento em despesa corrente no montante de 29%. E a gente vai estar incrementando aqui o Hospital Oceânico, o Médico da Família, Moeda Social Araribóia, Restaurante Popular, além de dezenas de outros projetos que o governo vai iniciar no ano que vem. Todos eles já foram amplamente debatidos, demonstrados aqui na casa, com razoável profundidade no plano plurianual. No campo do investimento, nós, mesmo em ano de pandemia, vejam que nessa evolução aí de 2020 para 2021, nós tivemos uma evolução de 2,8%, que é muito representativo, considerando que em 2021 nós ainda estamos num período de pandemia. Para o ano que vem, nós temos um incremento de 19%, um incremento muito robusto, e aí, como exemplos de projetos, nós trouxemos aqui a nova Alameda São Boaventura, Concha Acústica, a conclusão do Parque Orla Piratininga. Então, eu acho que isso aqui é uma demonstração de que a retomada econômica do município, no exercício de 2022, ela vai se dar de forma ampla e robusta. E esse é um dos grandes objetivos desse governo, inclusive, está no QR Code que foi entregue aqui, foi passado aqui. Seria muito interessante que todos tomassem pé do que é a retomada econômica prevista para o município de Niterói. E os projetos eles também já foram, a exemplo do que aconteceu com as despesas correntes, eles também já foram amplamente debatidos aqui no âmbito das audiências do PPA. A título de exemplo, nós temos aqui algumas outras despesas, né, no campo da educação. Nós temos construção e reforma de escolas, de novas escolas prevista, ampliação do ensino integral, internet patrocinada para alunos, o projeto Cidade Educadora, que são ações culturais de integração de espaços públicos, projeto Criança e Natureza, programa Criança na Creche, dentre diversos outros. E a evolução do orçamento na educação é a seguinte:
é um aumento médio de 10%, sendo para o ano que vem um aumento de 11,6%. Isso aqui representa bem o que a gestão anterior e a atual gestão, qual que é o propósito deles no campo da educação. É um incremento robusto que tem em vista um dos maiores patrimônios que nós temos no município, que é a educação infantil, são as nossas crianças e adolescentes. No campo da saúde, nós temos projetos para transformação digital, sala de situação, reforma da maternidade Alzira Reis, modernização das unidades rede de atenção básica e serviços de especialidade. E essa modernização aqui, ela tem tópicos que já foram discutidos em conselho próprio da saúde, né? Está tendo uma projeção, uma perspectiva de uma nova forma de gestão no hospital, no Carlos Tortelli e no Mário Monteiro, para o ano que vem. Além do incremento do HO como uma unidade própria do município, nós temos aqui também o programa Escola da Família e a atenção da saúde, especialmente na saúde básica, né, no programa médico da família, ela está refletida no concurso que está acontecendo esse ano para a Fundação Estatal de Saúde, e são médicos que começam a operar já a partir do ano que vem, aproximadamente no mês de abril. Eles já começam a tomar posse e compor o programa médico da família. Pode seguir? Bom, a evolução do orçamento também demonstra que a alocação ela tem sido feita de uma forma muito responsável e tendo como objetivo principal a melhoria do atendimento da saúde em Niterói. Teve um aumento médio nos últimos anos de 10,3%, sendo para o ano que vem um aumento de 7,6%. Pode seguir? E os mínimos da educação e saúde? Nós temos a previsão de aplicação no mínimo da educação para o ano que vem de 28,17% na educação e na saúde 17,55%. Claro, isso aqui não esgota, né, as fontes que o município coloca, tanto na educação quanto na saúde. Aqui nós estamos falando apenas das fontes próprias de impostos, mas tem diversas outras, tem fonte SUS do governo federal, tem fonte SUS do governo estadual, e por aí vai. Pode seguir? Niterói Inclusiva. Nós temos, na área de proteção social, nós temos o restaurante popular da Zona Norte, a implantação de serviços de acolhimento em República, o programa Ecossocial. O programa Ecossocial é um programa muito importante, começou em 2019, mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. Ginástica nas praças, auxílio social para mulheres em situação de violência. Pode seguir? Então, veja que o incremento dessa gestão em proteção social no município é um incremento de 136%. Ou seja, essa é a visão que a atual gestão tem em relação ao acolhimento que tem que ser dado àquelas pessoas que mais sofreram nesse período de pandemia. Já havia um crescimento médio muito forte, 44%, para o ano que vem, 136%. Saindo de 52 milhões para 124. Pode seguir? Niterói Vibrante e Atraente, nós temos aqui a implementação da Casa Norival de Freitas, a ampliação da Rede Cultura Viva, chamadas públicas e editais de retomada econômica, né, rede e cultura comunitárias, a incubadora de jogos digitais e economia criativa e dezenas de outros projetos. Pode seguir? E a evolução dessa área, né, a evolução na área de cultura e entretenimento teve um aumento médio nos últimos anos, 16%. Claro que entre 2020 e 2021 houve uma pequena queda, mas essa queda, que não foi tão considerável em relação ao todo, é uma queda que aconteceu em decorrência da pandemia e do fechamento dos aparelhos públicos. Para o ano que vem está tendo um aumento de 12,6%. Pode seguir, por favor? Niterói Organizada e Segura. Niterói Organizada e Segura, nós temos o programa Niterói Mais Segura, CISP, os sistemas de segurança, câmeras de segurança pública, e tem diversos outros projetos que, inclusive, visam suprir o rompimento que o governo estadual fez com o governo de Niterói no programa Niterói Presente. Pode seguir, por favor? Inclusive, o rompimento ele tá refletido nesse gráfico aqui,
que demonstra que a gente está tendo uma queda na função segurança pública devido a esse rompimento do governo estadual com Niterói. Nós tivemos uma queda aqui de 19%. No entanto, essa queda ela foi compensada por um aumento muito expressivo no Pacto Niterói contra a Violência. E esses números aqui, eles refletem a preocupação desse governo com a questão da violência na cidade, mas não no aspecto apenas do policiamento ostensivo, e sim também no aspecto da proteção social, no aspecto do cuidado com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, né, e com as famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade. Pode seguir? Bom, considerando aqui a soma da função segurança com as funções próprias de proteção social, nós temos aqui um incremento total na segurança para 2022 de 71%, tendo um aumento, né, saindo de 146 milhões no exercício de 2021 para 251 milhões no exercício de 2022. Muitos e muitos desses projetos já foram também amplamente debatidos aqui nessa casa, e alguns deles, inclusive, já votados e tipificados em lei, né, como uma prioridade de governo. Por favor. Então, o Pacto Niterói contra a Violência, nós temos aqui a previsão para o ano que vem, moeda social Araribóia, câmeras de segurança, fibra ótica do CISP, implementação e manutenção da cidade da ordem pública, plataformas urbanas digitais, manutenção do programa ecossocial. Então, nós temos aqui uma previsão de 143 milhões, como dito nos slides anteriores, para o combate à violência através do Pacto Niterói contra a Violência. Bom, a apresentação, na última audiência, ela se encerrava nesse momento. Mas eu vou avançar alguns poucos slides, trazendo aqui algumas respostas a alguns questionamentos que foram feitos. Pode seguir? E o primeiro, bom, eu só não nominei quem fez as perguntas, mas eu acho que vai caber fazer dessa forma mesmo. Foi perguntado onde estava positivado os mínimos constitucionais e da saúde, porque ficou uma dúvida, se é pelo pago, se é pelo liquidado, né? E isso, nós temos essas determinações. No Manual de Demonstrativos Fiscais, nós temos, um manual da consolidação, referência para a consolidação das contas públicas. Para além disso, nós temos já estipulado no próprio parecer prévio da prestação de contas de Niterói de 2020. Então, isso está na prestação de contas. E lá diz que as despesas com mínimo de educação serão computadas pelas despesas efetivamente pagas. Diferente da educação, pode seguir? Diferente da educação, na saúde, as despesas computadas para o mínimo da saúde vão ser aquelas liquidadas e efetivamente pagas no exercício, bem como restos a pagar, processados e não processados. Em essência, a despesa da educação ela fica pelo empenhado. Desculpe, saúde. Pode seguir? Bom, foi levantado aqui, tinha um cidadão, um pai, né, que falou sobre as questões da acessibilidade. Eu acho que, para além do que a gente está expondo aqui, que é a Secretaria Municipal de Acessibilidade, recém-criada, né, alguns programas que já tem lá dentro previstos, transporte de ponto a ponto, brinquedos adaptados em praça, censo de pessoas com deficiência, que é um censo que nós realmente necessitamos fazer esse censo. Nós temos também todas as obras públicas do município, todas as obras, todos os aparelhos públicos, né, com previsão de acessibilidade. Então, existem programas específicos. Os aparelhos públicos são desenvolvidos pensando nesses cidadãos, pensando nesses niteroienses, e nós temos algumas outras ações pequenas que estão no livro, né, e que estão no livro do PPA, no livro da LOA, e que podem ser acessados através do QR Code que foi distribuído aqui.
Deixa eu fazer uma interrupção aqui. Felipe, você ajuda a gente, quanto à assessoria da comissão também? Como aquele pai falou, a questão que está em voga é sobre vaga na rede para pessoa especial. E tem essa discussão da inclusão na escola comum e a possibilidade de escola clínica. Eu acho que a gente podia tentar encaminhar, enquanto comissão, doutor, uma proposta nesse sentido, e aí conversando com vocês da prefeitura, se é possível e da onde seria esse remanejamento, né? Primeiro, consultar a vontade política do governo, segundo, da onde a gente faria essa possibilidade. Ou contrata vaga nas escolas especiais, ou a gente faria uma emenda para construir módulos dessas escolas, como São Gonçalo vem fazendo. Particularmente, sei que a prefeitura já paga vagas, inclusive a gente teve visitas em algumas escolas especiais que a prefeitura está pagando mensalidade. Mas se a gente conseguisse ter isso como uma ação orçamentária, acho que seria mais legítimo. Em realidade, já existe ação orçamentária que faz essa previsão. Nós temos a ação do Criança na Creche que tem essas parcerias. Mas a creche, pelo meu entendimento... O nome do programa, Criança na Creche. Os próprios aparelhos municipais, eles absorvem hoje. No meu entendimento, eles absorvem, que eu saiba, eles absorvem as crianças com problemas de acessibilidade, as crianças com deficiência. Vamos tirar essa dúvida, porque Claro. eu digo para adultos, né? Enfim, idosos com deficiência. Hein? Vamos ver se a gente consegue encaminhar, Felipe. Pode prosseguir. Pode seguir? Foi levantado alguns questionamentos sobre regionais. E aí tocaram num ponto específico sobre a regional do Fonseca, Eu convido a todos a conhecerem os espaços Nova Geração. Nós temos 2 hoje. O Espaço Nova Geração, que é um projeto, são CIEPs que foram municipalizados, e são projetos que já acontecem desde 2019, claro, pouco, mas muito pouco prejudicado por causa da pandemia, porque as atividades continuaram acontecendo, e são projetos que, inclusive, têm... na semana passada eu estive lá, e eles absorvem algumas crianças também com problemas de deficiência, para fazer atividades de contraturno, para fazer atividades como robótica, como oficinas de cultura. Então, vale muito a pena conhecer esses espaços Nova Geração e entender que a administração regional do Fonseca faz a gestão desses espaços com muita competência, né? E abarca um grande contingente de crianças nas mais variadas áreas do município, né? E o Espaço Nova Geração também é um dos programas, né, que faz parte do Pacto Niterói contra a Violência, né? Porque não se combate violência apenas com policiamento ostensivo. A violência ela é combatida também com espaços públicos para que as crianças, para que os adolescentes não fiquem à mercê da ociosidade. Exatamente, é muito grande, é muito positivo, vale muito a pena conhecer esse espaço. Convido realmente todos a conhecer, porque são projetos fantásticos dessa prefeitura, dessa gestão. O que você quer? Pode seguir? O vereador Paulo Eduardo está fazendo uma questão aqui. Só na administração do Fonseca, e aí vou incluir do Barreto, que ordena a despesa, ou todo mundo já ordena a despesa? Olha, todas as administrações regionais, elas ordenam despesa. Porque a folha de pagamento ela é assinada pelo ordenador, pelo administrador regional. Quando a gente vê a lei orçamentária, e o vereador Douglas colocou isso semana, e eu vou até fazer aqui o ponto que ele colocou, é que 98% do que está na lei orçamentária é para pagar pessoal, na maioria dessas regionais. Aí a gente quer saber se, por exemplo, o secretário regional do Fonseca, ele está ordenando despesa para pagar esses professores e essas atividades. Não, é uma OSC, é uma organização social que faz a gestão do espaço. Obrigado. Mas todos os administradores regionais, eles ordenam suas folhas, e aí suas despesas de custeio normalmente são muito pequenas, adiantamento, são coisas muito pequenas, são despesas muito pequenas. E eu acho que é próprio das administrações regionais trabalharem com folha de pagamento apenas, porque a função deles é estar próxima da região.
é fazer trabalhos de proximidade com a população. Então faz realmente muito sentido a alocação das folhas lá nas regionais. Não, a gente tira essa dúvida depois, porque os que têm área a ser gerida, Barreto tem o Horto do Barreto, Fonseca tem o Horto do Fonseca, vamos supor que Itaipu tem a gestão do Horto de Itaipu, mas quando você pega as pequenas, a gente não vê esse tipo de gestão. E a lei orçamentária garante mais dinheiro para essas que têm esses espaços, isso aí a gente viu que está claro nesse ponto. Inclusive, acho que é importante, até esse ponto que o senhor colocou, vereador, que a lei orçamentária ela garante, no livro da LOA, está escrito no texto lá o objetivo dos 4 milhões. Não é 4 milhões para folha de pagamento. Isso não faria sentido. Isso não faria nenhum sentido. Está escrito lá qual é o objetivo dos 4 milhões. A discrepância que o vereador Paulo Eduardo coloca é em relação aos outros bairros, mas aí é a opção do executivo de como fazer gestão. Obrigado, pode continuar. O projeto ecossocial, ele é um dos... a gente foi na formatura de jovens que participam desse programa, muito ligado à sustentabilidade, muito ligado ao combate às vulnerabilidades sociais. É um projeto que acontece vem desde 2019, né? É isso, Carol? Vem desde 2019, o Ecossocial, então é um programa realmente de muita relevância. É mais um programa que também não foi totalmente impactado pela pandemia, mas teve algum impacto pela pandemia, né? Mas é um programa que ataca direto a questão da vulnerabilidade social no aspecto da qualificação do jovem, né? Vou deixar... A gente colocou esse link no Linktree também? A gente vai colocar... vamos colocar uma série de links sobre o Ecossocial lá no Linktree, para que vocês tenham acesso também e possam conhecer um pouco melhor esse projeto, mas gostaria de colocar que ele realmente vem desde 2019, que ele não é um projeto que foi especificamente criado para o ano que vem, ele é parte do Pacto Niterói contra a Violência e já vinha sendo executado pelo município. Vereador Paulo Eduardo, eu prometo que a minha última intervenção eu vou deixar para falar no final, mas essa pergunta foi minha e aí eu queria registrar algumas coisas. Ele foi multiplicado por 12, né, 12 milhões. Se a conta for R$ 1.000 por beneficiário, bolsista, jovem, seja lá o que for, e não gerar resultado na construção de cidadania, Paulo, e aí a minha dúvida, porque eu conversei com esses agentes e todo mundo recebe e muitas não exerceram função, e isso é um assunto que não é para ser tratado com o Marcelo, é para ser tratado na Justiça ou com o Ministério Público, porque dar R$ 1.000 para alguém e não prepará-lo para o mercado de trabalho não é inclusão nem transferência de renda, isso é uma bolsa, e aí o que a gente está questionando, e eu volto a dizer, 12 milhões para o ecossocial e 9 milhões para todas as unidades de conservação, para toda a discussão que a gente está fazendo. Hoje a gente não tem, Marcelo, um concursado fazendo gestão das unidades de conservação, isso é um problema. Sabe quem cuida da montanha da Veração? Os voluntários do Parnit. Não tem ninguém. Quem faz hoje a gestão é o Alex, que é um cargo comissionado que está na Emusa. A gente não tem... O decreto de 2014 criou 5 cargos mínimos de infraestrutura para a gestão de unidade de conservação. E aí é essa discrepância que a gente não entende. 9 milhões para toda a área ambiental e 12 para um programa que contrata pessoas, que é um modelo um tanto quanto usado politicamente. Então, a crítica que eu fiz, e aí eu vou falar porque fui eu que fiz, é que eu não vejo o resultado como se fosse, por exemplo, 12 milhões... talvez para se fazer aí uma casa do empreendedor, um investimento de capacitação dessa população, que você pudesse pegar o pequeno empresário e ensinar ele a como trabalhar, como investir, fazer um plano de business, né, um business plan para o empresário pequeno. Eu acho que da forma que está, ainda não me convence. Conversando com os contratados de 2019 e 2020, vários foram abandonados pelo caminho, não fazem nada e estão desempregados. Então, eu estou colhendo esses depoimentos para que a gente possa voltar a conversar com essas pessoas, vereador Paulo Eduardo, porque muitos não foram incluídos no mercado, entendeu? Tem determinadas discussões que eu acho que a gente não tem que fazer, não é que a gente não possa trocar ideia, a gente tem que conversar com o governo.
Se as crianças da rede pública de Niterói saíssem sabendo ler e escrever todas elas, coisa que não está acontecendo hoje, eu acho que a gente poderia se preocupar de maneira complementar com jovens de 16 a 24 anos. Mas isso não é responsabilidade. Formação profissionalizante, se fosse de maneira complementar a tudo que o município estivesse fornecendo, sem dúvida nenhuma que a gente teria apoio. O meu questionamento é que eu não consigo sequer, na fase de formação da cidadania das crianças do município de Niterói, chegar com crianças no segundo ciclo, alfabetizadas. Por quê? Porque a escola pública da cidade de Niterói, e em especial a UMEI, você tem razão, as UMEIs são estruturalmente de muito boa qualidade, os professores da rede são de boa qualidade, uma boa parte dos professores tem mestrado e doutorado, o que significa que, em tese, estão preparados para melhor educar. O problema é que nós não conseguimos, identificando que a escola pública do município de Niterói atende à pobreza, nós não conseguimos proteger essas crianças no ambiente escolar de uma violência que, em boa parte, eles têm nas comunidades onde eles estão vivendo. Nós temos aqui uma companheira vereadora, Valquíria, que mora no Morro do Palácio. Nós tivemos recentemente o episódio de execução, né? Assassinato de um menino, Elias, naquela comunidade. E a gente, ouvindo os relatos da Valquíria que mora lá e ouvindo os demais relatos, nós verificamos que as crianças que ocupam as vagas na rede pública, as crianças, não estou falando quem tem 16 e 24 anos, porque antes de chegar a 16 e 24 anos já passou lá embaixo. Crianças em formação, etc. Nós estamos devendo muito, porque é impossível que o município dê conta de criação de um ambiente onde as crianças, filhas da pobreza, que não raro, e aí a experiência minha de ir à escola, não raro, nós temos crianças, e não é raro, crianças em que o pai está preso, a mãe tem que trabalhar, crianças que são cuidadas por avô e por avó, que leva na escola. Então, aquilo que é básico para o desenvolvimento pleno de uma criança, as condições não são dadas e não depende apenas do governo. Então, eu acho que esse programa precisa ser discutido com o governo, isso é uma coisa. Outra coisa, em relação ao item anterior, se nós queremos, sabe, Marcelo, se nós queremos proteger a todas as crianças, os programas que estão sendo idealizados para a administração regional do Fonseca, independente de valor, não estou fazendo uma discussão quantitativa, independente do valor, elas são uma necessidade do Fonseca, do Barreto, onde eu tenho o Horto, onde eu tenho a Monteiro Lobato, que é uma biblioteca de natureza comunitária, e no outro dia foi criado um polo esportivo no Caramujo. O que eu estou fazendo com esses espaços em que nós estamos alocando? Eu estou efetivamente protegendo as crianças para que elas se tornem crianças melhores? Eu estudei escola pública, Paulo Eduardo. Estudei no Jardim de Infância Maria Guilhermina, que não existe mais. Hoje em dia ele está substituído, em tese, por uma UMEI, que fica ali no centro de Niterói, do lado do Instituto de Educação. Eu tive formação no Grupo Escolar Getúlio Vargas, estudei no Liceu do PC e fiz dois cursos universitários na Universidade Federal Fluminense. Essa escola que possibilita a um filho da pobreza como eu, filho de carpinteiro e de costureira, chegar ou ter um desenvolvimento pleno, e aí pressupõe família também, porque quando você tem família que te apoia, você evolui. Não raro as crianças da pobreza não têm família. Então, nós temos uma série de problemas que deveriam, na minha opinião, gerar mais investimentos na primeira infância do que obrigatoriamente na fase em que as pessoas, inclusive, podem votar, né? 16 a 24 anos, eles podem votar, né? Então, eu tenho sérias desconfianças que o projeto é fisiológico, é eleitoreiro e que a gente... Isso não tem nada a ver com o Marcelo, não tem nada a ver com a CEPLAG, tem a ver com a discussão de governo. Então, eu estou fazendo... Para não dizer que não falei em flores, eu estou comentando.
Mas eu, com todo o respeito que eu tenho a vocês, sei que essa discussão não é com vocês. Se a orientação política do governo é de implementar isso, os técnicos, que são vocês, estão fazendo da melhor maneira possível. Nós vamos ter que fazer, na minha opinião, Bia leva isso para a Valquíria, a gente tem que fazer uma discussão mais abrangente sobre os programas do governo que são visivelmente direcionados para um determinado setor da cidade, quando a cidade inteira é vítima de violência. Tem violência no Engenho do Mato, tem violência no Barreto, tem violência em todos os lugares. Então, se a gente puder ter espaços de proteção à infância e adolescência em todos os lugares, a gente discute. Agora, quando é direcionado para um determinado lugar, eu tendo a não gostar, porque acho que é discriminatório. Pode seguir, Marcelo. Só complementando, a gente mandou um ofício 1º de dezembro, perguntando como é que é feita essa contratação, a seleção do pessoal. A gente fez esse ofício com 8 perguntas sobre o ecossocial, que tem ainda um outro programa que é o Rede Acolher. E a gente vem percebendo essa opção por terceirizar a contratação, o que me parece tentar, de alguma maneira, sair do holofote de quanta gente está entrando a mais na prefeitura. Agora, o Caminho Niemeyer, que é OS, a regional tem OS, ou OCIP, ou seja lá o que for. Só que a gente está de olho. Pode prosseguir, meu. Tá. Para finalizar, pode seguir? Pode seguir. Para finalizar, foi perguntado sobre as fontes para as emendas, né? E a fonte da emenda ela é uma decisão essencialmente política. Tá? Então, eu coloquei esse quadro para falar sobre a minha perspectiva técnica e aquilo que eu entendo do direito financeiro. Eu não vou dizer de onde pode tirar, mas eu vou dizer de onde deveria ser pensado um remanejamento de recursos para suprir uma emenda. Então, pessoal em cargos sociais, eu não acho que seja o caso, isso é identificado no livro muito facilmente. Juros e encargos da dívida são as obrigações do município, então também está bem identificado no livro. Difícil mexer, né? Não, eu diria que juros e encargos da dívida é aquilo não que você tem. Tem outras despesas correntes, você tem ali dentro, 1.400, de 1.400, você tem muitos e muitos contratos firmados e em execução. E de contrato firmado e em execução, seria prudente manter o recurso. Investimentos, tem muitos investimentos que não começaram ainda, que poderiam ser objeto de análise da casa. Inversão financeira, a inversão financeira, aqui, ela tem dentro dela o FER, e o FER, ele é colocado por uma determinação legal da própria casa. Então, a gente não teria como tirar do FER, porque uma lei da Câmara proíbe. A amortização da dívida. A amortização da dívida é um combinado ali dos juros, é o principal da dívida, também o município tem que honrar com suas dívidas. Quanto às reservas, nós temos a reserva de contingência, 28 milhões, que é uma reserva para contingências do governo, a ela não tem contratos atrelados. A reserva de contingência do RPPS é a reserva da Previdência. Na Previdência, é uma situação análoga a pessoal em cargos sociais, nós não utilizamos a reserva da Previdência. E a reserva do FER, que é um pedaço daqueles 218 milhões ali, também, né, também é por determinação legal. Está na lei de criação do FER. Aliás, lei não, é a própria lei orgânica, né, do município. Está transcrito na lei orgânica do município. Fundo de equalização. Fundo de equalização da Receita. Da Receita é vedado remanejamento? Ele tem um percentual vinculado obrigatório? Exatamente. 10% da arrecadação de... Derrubou 30% das emendas que apresentaram para a LOA. 10% da arrecadação. Participação especial, desculpa. É participação especial. Participação especial. Então, óbvio que é sempre uma decisão da casa, de como vai fazer. Mas a própria 4320 de 64, em seu artigo 33, né? Em seu artigo 33, ela tem uma série de vedações para a realização de emendas. Seria um ponto a se levar em consideração.
Acho que da minha parte, da CEPLAG hoje é isso. Espero ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas que venham a surgir e para aquelas que eu não souber responder, eu vou fazer de tudo para trazer as respostas amanhã, tá bem? Obrigado. Te agradeço, Marcelo, te digo que ajudou bastante já. Vamos continuar aqui? Antes de passar a palavra, tem 2 inscritos e saber se alguém do virtual quer falar. Paulo quer fazer uma contribuição aqui. É um espaço que eu acabei esquecendo, Marcelo. Exemplo, Maquinho. Maquinho em cima do Morro do Palácio. Está rigorosamente fechado. É evidente que nós vamos ter que dar uma olhada para verificar se tem alguma ação concreta que cumpra objetivos equivalentes a esse. A discussão de hoje me fez lembrar de olhar, e o pessoal do gabinete não falou nada. Mas há muito tempo nós sabemos que o Maquinho, em relação ao qual projetos sociais eram desenvolvidos, que eu saiba, ele está fechado. Não sei como é que está o Maquinho hoje. Mas, por exemplo, aquele espaço do Maquinho seria, na minha opinião, se é importante ter ações dessa natureza, o espaço do Maquinho deveria ser considerado também para o desenvolvimento de acolhimento de projetos dessa natureza. Mas ele está parado há um tempão. Enquanto isso, eu estou propondo coisas para fazer no Fonseca, em outros lugares. Quer dizer, o Maquinho, que é uma infraestrutura existente e que está parada há muito tempo, é evidente que a pandemia acabou sendo justificativa para a paralisação de muitas coisas. Mas o Maquinho é uma infraestrutura cara, que onera a manutenção daquela estrutura e que não está cumprindo um papel que poderia cumprir muito bem em relação a projetos com essa finalidade foram descritos aqui. Presente ali. Registrar a presença do mandato do vereador Douglas, do vereador Bim já falei também, vereadora Valquíria, tem mais algum mandato? Vocês são do... Casota no virtual. Vereador Douglas está no virtual ali, vereador Fabiano também. E vocês estão aqui? Da Secretaria de Educação? Ah, bacana. Vereador Casota também presente. Vereador Casota também. Vereador Jonathan, estou acompanhando aqui também. Vereador Jonathan também no online. Então, eu vou, pessoal, passar a palavra para os inscritos. Quem tiver no virtual puder escrever aí, a técnica nos ajudar para ver se tem alguém que quer falar. Eu vou começar aqui com os inscritos no presencial. Convidar o Marcos Damasio para fazer uso da fala e depois o Daniel Rodrigues. Não tem uma aguinha aqui, obrigado. Boa noite, Niterói. Boa noite, amigos aqui, gestores, né, da CEPLAG. Boa noite, vereadores Daniel Marques, Paulo Eduardo Gomes, doutor Paulo Velasco, os outros representantes aqui presentes. E hoje deu para ver, nesses slides apresentados pelos senhores, que nós temos muito investimento para a educação, temos projetos sociais, temos projetos técnicos, mas, ô Paulo Eduardo, nós não temos o final, que é o emprego, que é o mais importante. E tem que ser uma coisa conjunta, Daniel Marques, porque senão fica como o Paulo Eduardo mesmo falou. O jovem consegue o seu diploma, seu certificado, e fica anos sem ingressar no mercado de trabalho. E a desculpa eu já sei qual vai ser. A pandemia veio e não tem mercado de trabalho por causa da pandemia. Mas eu quero lembrar aos senhores que antes da pandemia, há anos, Daniel Marques, Niterói está escutando a dragagem do canal do São Lourenço. Há anos. Uma discussão, mais de 20 anos, 30 anos dessa dragagem. E todo ano eleitoral, o que acontece, senhores? Um verdadeiro estelionato eleitoral. Não, porque agora, ano que vem vai sair. Ano que vem eu vou botar a draga aqui, semana que vem está a draga aqui, e agora vamos pegar investimento com A, B ou C, o governador assinou,
prefeito assinou, todo mundo assinou, aí vem secretária, monta um monte de pasta. Daqui a pouco vão montar a secretaria da dragagem do Canal São Lourenço. E eu não vejo isso do executivo, vereador Daniel Marques, eu não vejo esse investimento na cidade de Niterói para geração de emprego. Eu não vejo um incentivo fiscal do executivo para ajudar o setor naval que mais gera emprego na cidade. E eu hoje, acompanhando ali os slides, vi que pagamento de folha, 1,8 bi. Não é isso? Eu quero que vocês me corrijam, não é isso? Passou ali, eu vi. De folha, de pagamento. A menina até desligou o slide, para não ver. Isso, obrigado. Só de folha de pagamento, investimento na cidade, 400. E o restante é programa, é OAS, é pagamento de folha, é contratado pra caramba. A maior empresa de Niterói, vocês sabem quais são? A maior empresa de Niterói se chama Prefeitura Municipal de Niterói. A maior empresa, até se um dia eu precisar de um emprego, eu vou me candidatar para trabalhar na prefeitura, porque é a maior empresa. Mas você entra na Ilha da Conceição totalmente sucateada. Paulo Velasco, sucateada. Os empresários pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar, cada vez mais gerar emprego, cada vez mais fomentar, Daniel Marques, o setor naval da cidade de Niterói, que emprega tanta gente. É nesse momento que o executivo, com as suas galinhas de ovos de ouro, que é os royalties, que é os grandes orçamentos, ISS na cidade, tem que investir. Eu tenho que investir no social? Tenho. Eu tenho que investir nos programas? Tenho. Mas eu tenho que estar ao final. Aquela pessoa, aquele cidadão. Eu tenho que dar dignidade àquele rapaz, àquela mulher. Eu não posso interromper. Não, eu dei aqui meu certificadozinho para vocês aqui, agora você imprime aí quantos currículos for. Eu não tenho nada a ver com isso. Se hoje a gente tirar 50% dos royalties de petróleo que a gente recebe, acabou a cidade. Acabou, para tudo. Para tudo. E para lamentar que agora a prefeitura deve comprar, a partir de amanhã, muitas velas para acender para São Pedro, para não chover. Porque se chover mais 30 minutos de chuva, que choveu ontem, acabou a cidade. Eu não sei se os senhores técnicos moram na região oceânica. A região oceânica parou ontem. E olha que teve obra, hein? Muita obra. Parou. As ciclovias, 50, a altura do meio-fio da ciclovia era de água. Então, cadê esse investimento? Por isso que na primeira reunião eu falei aqui, é muito lindo os slides. É muito bonito a apresentação e vocês não têm nada culpa disso. Mas na prática, Daniel Marques, não acontece. Quem fiscaliza as obras? Ninguém. Está lá a Avenida Central mergulhada no buraco. Está o Mar à Vista, Serra Grande, mergulhada no buraco. Está a Zona Norte mergulhada, porque não tem gestão, não tem ninguém para fiscalizar. Aí eu vou culpar um pouco essa casa. Tem que fiscalizar o executivo. Tem que estar em cima. Um executivo falho é porque a Câmara de Vereadores é falha. Então, mais uma vez, eu vou pedir aos senhores que possam levar ao executivo, ao senhor prefeito, que responde hoje pela cidade de Niterói, que ele possa fazer um pouco mais de investimento no setor que mais emprega na cidade, que é o setor naval.
Poderíamos hoje estar com aquele canal São Lourenço dragado, recebendo milhares de empresas na cidade para investir, para docar sua embarcação, para fazer um reparo, para gerar emprego na cidade, tirando esse pessoal dos projetos. Prefeitura, pode fazer um projeto aí, que daqui a pouquinho eu estou empregando 50, 100, 200. Não é o que acontece nessa prefeitura. Então, mais uma vez, Daniel Marques, encerrando, caminhando para o fim, é lamentável que a prefeitura não possa ter um olhar. Não, mas vai chegar na campanha, vai ter, mas agora não tem. Um olhar para o setor naval. Eu tenho a certeza que se nós tivéssemos um setor naval mais acessível e mais justo, eu tenho a certeza que ele estava produzindo hoje. E a gente tem um canal São Lourenço totalmente assoreado, precisando de olhar de gestão pública. Eu estou falando sobre o canal São Lourenço porque é uma discussão, Daniel Marques, mais de 30 anos. E não acontece, sabe? Então, estou aqui para ajudar a minha cidade. Eu poderia estar em casa, mas estou aqui, Paulo Eduardo Gomes, para tentar ajudar, produzir, fazer a engrenagem funcionar, tá? Muito obrigado aos senhores por ter escutado um pouquinho da minha voz. Daniel, muito obrigado. Valeu, Damásio. O Fabiano Gonçalves, se cuida, tá, meu amigo? Você está aí no hospital, se cuida, hein? Avisar que tem na lei orçamentária uma previsão de 19 milhões para a dragagem do canal de São Lourenço, pelo menos era o que tinha na minha memória aqui. Se Marcelo puder depois buscar, a gente informa. Bira, se ele quisesse deixar esse microfone aqui de baixo ligado e o Marcelo ir respondendo dali para não ter que ficar levantando, era uma boa. O Bira aqui da nossa técnica. Bom, Daniel Rodrigues, aquele microfone dali. Registrar a presença do vereador Douglas Gomes no plenário e justificar que o vereador Paulo Eduardo foi para a reunião do Compur. A gente está se virando aqui. Boa tarde a todos. Só trazer alguns pontos de questionamento. Foi trazida aqui a resposta acerca da administração regional, mais especificamente do Fonseca, que é uma questão que o Douglas levantou na última reunião e que tem gerado uma série de questionamentos, mas não só a administração regional do Fonseca especificamente, como foi trazida a resposta hoje, mas, de uma forma geral, as funções das administrações regionais diante do custo que elas geram para a população de Niterói, uma vez que elas não dão o retorno que se espera delas. Hoje, mais especificamente, estive com o vereador Douglas Gomes lá em Itaipu, na Avenida Central, onde nós pudemos observar lá um problema crônico. Um asfalto foi colocado, um asfalto que, infelizmente, é um asfalto porco, por uma empresa que foi contratada pela prefeitura, a empresa Hidra, foi contratada para fazer obras ali na localidade, e com a primeira chuva, após a colocação do asfalto, que tem 2, 3 semanas que o asfalto foi colocado, na primeira chuva, o asfalto já cedeu todo, começou a minar água de esgoto ali, um problema sério para os moradores e com possibilidade de acidente. Você via claramente, porque por conta do buraco, os carros tinham que desviar, entrar na contramão, uma série de transtornos. Estivemos lá, o Douglas, lá no local, começou a ligar para alguns órgãos, ligou para a administração regional, chamou a atenção que não conseguiu contato com a administração regional, que seria o primeiro órgão a atuar ali na localidade para resolver, é isso que se espera, ou se esperaria de uma administração regional. Infelizmente, não foi o que aconteceu, e não é o que acontece de uma forma geral, como a gente pode observar. E aí me chamou também a atenção, eu vou destacar aqui um ponto, quando o vereador ligou para a empresa. Ligou para a empresa para saber se poderia algum responsável lá ver o que aconteceu, responder por aquilo ali. E a pergunta da empresa foi: você é vereador de qual partido? Ele falou: eu sou vereador da cidade de Niterói. Então, a gente tem que repensar
a forma de trabalho para a cidade de Niterói. Não porque o Douglas é oposição, Daniel Marques é oposição, que não vão ter atendidas as suas indicações. Nós temos que começar a pensar para a cidade. A prefeitura tem que pensar para a cidade, os vereadores têm que pensar para a cidade, nós, cidadãos, temos que pensar o melhor para a cidade, porque se cada um pensar só no seu, não vai ter cidade. Não vai ter cidade, a verdade é essa. Então, a questão que eu coloco é justamente essa também com relação ao orçamento. Você vê, ali a prefeitura já traçou o orçamento, uma pequena parte está liberada para os vereadores desse orçamento, que a prefeitura já decidiu tudo. É óbvio que cabe ao Poder Executivo fazer a gestão do orçamento público, mas cabe também a participação do Legislativo nisso, porque o Legislativo nada mais é do que a representação do povo aqui, aqueles que o povo elegeu para que aqui estivessem trazendo a vontade do povo. Então, isso também precisa ser colocado a nível de orçamento. Isso precisa ser melhor trabalhado em conjunto. A prefeitura não pode simplesmente selecionar a partir de um partido aquilo que ela vai trazer ou não para o orçamento da cidade. E também nos chamou a atenção, gostaria de trazer também, o que nós pudemos observar lá no gabinete, desde o PPA, na realidade, diversos gastos voltados especificamente para o ano de 2022, que nos trazem uma série de preocupações por ser um ano eleitoral. O PPA tinha gastos que eram exclusivamente para o ano de 2022, como a manutenção de alguns equipamentos só no ano de 2022. Você falou, 2023 não tem manutenção, 2024, acabou a manutenção, é só em um ano específico. Milhões para uma manutenção só no ano de 2022. Então, isso nos chama a atenção, nos preocupa. Já estamos elaborando algumas emendas também voltadas para a parte da saúde, que tem sido aquilo que mais tem chegado ao nosso gabinete, também é algo que tem nos trazido muita preocupação e que, ao observarmos a LOA, não há uma preocupação tão grande por parte da prefeitura voltada para a parte da saúde. Então, a gente traz isso também como questionamento, qual é a pretensão da prefeitura com relação à saúde especificamente e com relação à educação também, uma vez que todo ano a gente tem a mesma problemática de falta de vagas em creches, em escolas. O que está sendo feito, o que a prefeitura apresenta a nível de LOA para sanear isso? Se a prefeitura hoje já tem, correntemente, de todo ano, a falta de vagas, o que para esse ano a prefeitura apresenta como solução para que isso não aconteça? A gente não pode ignorar esse problema, assim como não dá para ignorar a questão da saúde pública, que tem sido uma questão prioritária para o nosso mandato diante das inúmeras reclamações que as pessoas têm tido. Então, a gente precisa conseguir enxergar na LOA isso de forma mais específica. Porque quando a gente olha hoje, a gente não consegue enxergar específico quanto vai ser destinado para cada equipamento da saúde, de forma que a gente vai ter a certeza de que vai ser saneado o problema. Essa que é a questão. E como que também foram feitos esses cálculos para chegar nesses valores? A gente não consegue ter essa resposta técnica por parte da prefeitura. É claro que a gente tenta melhorar o máximo possível, mas, por vezes, a gente não entende como a prefeitura chegou em alguns números. E a gente não consegue, numa audiência pública como essa, ter essa resposta mais técnica por parte da prefeitura. Olha, a gente chegou nesse valor por isso, isso e isso. A gente fez esse cálculo, então, para isso, a gente vai gastar isso, para isso, vai no total dar isso. A gente não tem isso. Nós precisaríamos ter isso. Infelizmente, o nosso tempo, pelo que parece, vai ser curto para a gente discutir essas questões, mas a nossa esperança e expectativa é de que a prefeitura ela possa apresentar esses dados mais técnicos, principalmente, de repente, nas questões mais prioritárias de um estado lato sensu e de um município estrito sensu. Saúde, educação e segurança. Segurança nem tanto por parte do município, mas também o que vai ser feito nesse sentido e o que a gente tem de questões técnicas com relação aos valores que serão aplicados nesses 3 campos. Se a gente puder ter isso da parte da prefeitura, vai nos ajudar muito naquilo que a gente puder complementar para que a gente tenha a cidade que a gente precisa. Tá bom? Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Daniel. Eu vou fazer o seguinte, tem mais um inscrito e é o próprio Marcelo Bandeira da CEPLAG. Se vocês da Educação quiserem falar sobre a discussão do número de vagas e o que tem na previsão orçamentária, acho bacana, no final, né?
Marcelo. Bom, vou ser muito breve aqui e não é uma resposta tão objetiva ao questionamento da empregabilidade ou o que foi colocado aqui, mas eu gostaria de, no que foi falado aqui do ponto de vista da participação popular, eu gostaria de dizer que foi amplamente aqui também divulgado na casa, e os vereadores, é do conhecimento de todos, que a gente teve um plano plurianual com a participação de mais de 4.000 pessoas que se fizeram presentes em todas essas propostas que foram apresentadas aqui, né? Mais de 4.000 pessoas que foram ativas na participação, na construção de um plano plurianual, na construção desta LOA, em grande medida, já que a LOA absorve as ações do PPA, né? Então, a Prefeitura realmente, a atual gestão, ela busca nas pessoas as necessidades das pessoas. Quanto ao campo da empregabilidade, e aí, mais uma vez, eu sugiro fortemente que todos... você, por favor, distribui, vai passando para o lado para quem está sem, Luiz, que o pessoal entre nesse QR Code e que consiga navegar pelo link da retomada econômica, que consiga ver os 2 bilhões que a Prefeitura está destinando, inclusive está destinando já com a avaliação, com a discussão dessa casa. 2 bilhões de reais para uma retomada econômica forte nos próximos 4 anos. E, é claro, no ano que vem, nós temos uma previsão, como foi demonstrado anteriormente, de 400 milhões de investimento. 400 milhões que estão no ano que vem, porque é um ano que a gente entende que a pandemia vai estar diminuindo e que a população tem a necessidade de mais emprego na cidade, tem a necessidade de obras públicas, tem a necessidade de que os aparelhos sejam manutenidos, já que durante 2 anos, alguns deles permaneceram fechados, e mesmo fechado, um equipamento se deteriora, o tempo deteriora ele, né? Então, assim, a Prefeitura realmente, ela está ela tem um olhar muito forte para a empregabilidade, já que o aspecto da empregabilidade é algo que é algo que ajuda muito no aspecto até da segurança, que já foi tratado aqui, no Pacto Niterói contra a Violência. Então, sim, a empregabilidade está refletida, o setor naval está refletido também, ele tem a sua previsão no PPA, né, ele tem a sua previsão na LOA, e eu acho que esse site, essa retomada econômica, esse link aí, ele pode ajudar todos, principalmente quem está nos acompanhando virtualmente, a entender que a gestão, ela faz o que a população necessita com base nas suas próprias demandas na participação popular. E eu acredito realmente que a gestão está muito em sintonia, em grande medida, com parte da casa, que corrobora com essas medidas, corrobora com esses 2 bilhões em investimentos para os próximos 4 anos, né? Sempre visando proteção social, emprego, segurança e por aí vai. Obrigado, secretário. Como não tem mais oradores aqui, e eu não recebi aqui se tem alguém no virtual, eu vou passar para os vereadores, e no final o pessoal da Prefeitura responde, para a gente caminhar para o final, que eu também quero ir para o Compur. Vereadores que estão online, alguém quer fazer uso da fala? O vereador Fabiano já está ali, né? Já acabei de ser medicado, eu queria fazer uso da fala, mas posso deixar só para... Eu vou botar o fone aqui, então pode passar minha vez para outra e eu falo em seguida. Algum outro vereador no virtual que deseja fazer uso da fala? Fabiano, quer começar agora? Quero sim. Fica à vontade, amigo. Bem, você me ouve aí, Daniel? Estou te ouvindo. Oi. Acabando de sair aqui do atendimento, pessoal da Unimed, um surto aí dessa H1N1, e vamos cuidar aí. Mas, enfim, eu ouvi a apresentação do querido Marcelo, nunca duvidamos da capacidade dessa equipe de elaborar os planos.
Queria fazer uma ponderação que a Comissão de Orçamento, nós colocamos uma emenda da MASE, mais 36 milhões no orçamento do PPA. Fabiano, vê se é possível. Para Fabiano, vê se você consegue tirar a máscara num lugar isolado aí para a gente ouvir melhor. Está muito abafado. Sim, vê se melhorou. Melhorou? Um pouquinho. Melhorou, Daniel? Isso. Tá. Aqui, Daniel, o que eu ia falar é o seguinte. Eu vi a ponderação do Marcos Damasio, eu acho que cabe uma explicação. A Comissão de Orçamento e Finanças adicionou uma emenda para a dragagem do canal de São Lourenço de mais 36 milhões, porque entendemos que os 19 milhões seriam insuficientes. Coloquei também pelo mandato um emissário submarino ligando o canal do Vicenzo, que é a saída da Alameda São Boaventura, até próximo à saída ali da Ponta da Areia, que é necessário para evitar que aqueles detritos se acumulem ali no final, ali próximo do dique do pessoal da Dock Shore. E colocamos também no Rio Bomba. O que acontece? A dragagem, como bem disse o Damasio, ela é importante, mas ela não é única. Nós precisamos fazer uma intervenção, tal qual está no projeto, que foi elaborado pelo Domênico, a SETA, do INPH, que é na ordem de 200 milhões de reais. E não pode caber só a Prefeitura de Niterói, porque existe um fundo da Marinha Mercante que é contribuído por todos os armadores e embarcações que têm nas suas reservas para mais de R$ 1 bilhão, exatamente para fazer dragagens nos portos do Brasil. E isso não acontece. Então, acho que a Prefeitura de Niterói cumpre o seu papel de alocar aí 20% do valor equivalente para fazer a contrapartida, mas essa questão específica da dragagem, que é transformar a ilha em ilha, fazer uma abertura do canal ali por baixo da Polícia Federal para que ela tenha a renovação de maré naquela parte ali onde está o Cassinu, Camorim, o próprio terminal público pesqueiro. Nós colocamos uma emenda também, Marcos, com relação ao terminal público pesqueiro, para que ele possa ser de fato operacionalizado e seja um pregão para os armadores pesqueiros de Niterói e da região. Então, essa questão que você colocou muito bem, da questão do desenvolvimento, eu queria só fazer essa fala, junto com o Centro de Convenções, que nós também alocamos 10 milhões de reais de emenda para que seja construído o Centro de Convenções de uma parceria público-privada, porque não dá também para só o governo aportar o recurso, porque ele tem que ter uma gestão tripartite, governo, sociedade civil e o particular, da mesma forma que hoje foi concebido o mercado municipal. Então, assim sendo, eu queria deixar claro que neste PPA e na LOA deste ano, nós colocamos pelo menos 3 que me vem à mente, de forma mais clara, emendas na geração de emprego. E acho que o prefeito Axis, com a sensibilidade dele, vai entender. No que foi colocado por Vossa Excelência, vereador Daniel Marques, desse projeto épico-social, eu acho que cabe, sim, o esclarecimento da evolução desse projeto, assim como também acho que cabe o esclarecimento de como estão esse espaço dos CIEPs, porque eles vão provar também, eu acho que o governo não tem nada que temer, vão provar a efetividade do programa. O programa é virtuoso. Eu visitei lá no Caramujo recentemente, o coordenador Otto Bahia me recebeu, eu visitei lá, eu não conhecia, fiquei impressionado com a qualidade do produto acabado. Lógico, tem erros? Tem. E até dito por ele, algumas questões que não foram bem executadas, mas já está sendo cobrado. De igual forma, no CIEP ali da Leite Ribeiro, que eu passo ali sempre, a gente vai, eu e meu filho fazemos um jiu-jitsu ali na Leite Ribeiro, e a gente vê aquele equipamento que outrora era um deserto, hoje sendo frequentado por crianças, profissionais, alunos, pais. Então, quer dizer, cumpre uma função social. Finalizando, porque eu não estou podendo mais me alongar na fala, que eu estou sentindo cansaço. Eu queria dizer que amanhã nós teremos a nossa última sessão, audiência pública,
E eu queria dizer que seria muito importante, Marcelo, você poder direcionar para os vereadores presentes quais as fontes de recurso mais fáceis para serem alocadas à saída do recurso. Como bem disse, 1.800 é pessoal, tem um percentual de contratos, tem a parte do FER. Então não seria prudente nós mexermos aonde não tem espaço para mexida, que a elasticidade é negativa. Nós precisamos saber, e eu acho que aí a gente ganha tempo, aonde poderia ser mexido, né? Aonde a margem para fazer as movimentações da saída do recurso para alocação das emendas dos vereadores. E agradecer, Daniel, pela sua ajuda, a ajuda do Paulo, dos outros vereadores que estão aí. Realmente fui encontrado aí por essa variante da H1N1, vou para casa repousar, tomar um medicamento, mas estarei participando ativamente da minha jornada legislativa. Tá bom? Fiquem com Deus. Melhoras para você, vereador Fabiano. É bom que os vereadores saibam. O Marcelo fez uma fala aqui e, de forma resumida, eu acho que o melhor caminho é remanejar das ações de investimento de maneira geral, né, Marcelo? Dentro daquele 1,4 bi lá que tem ações. Pode falar ali, até para os vereadores entenderem melhor. Tem um impedimento legal no fundo de equalização. Bom, o que a gente colocou aqui, a gente fez por exclusão, naquilo que, pela Lei 4320 de 64, não pode. O que foi falado, eu gostaria de deixar isso registrado em relação aos investimentos, é que aquilo que vai ser remanejado é uma decisão da casa, né, emendas da casa. O único lugar hoje que não tem nenhum tipo de contrato, não tem nenhum tipo de projeto atrelado, o único lugar é a reserva de contingência, né? Não a do FER, não a reserva da Previdência, a reserva geral, que hoje está com 28 milhões. Todas as outras rubricas, elas têm, ou tem algum contrato atrelado, ou tem algum projeto atrelado, ou é folha de pagamento, enfim, todas as demais são, em alguma medida, vinculadas. Obrigado, Marcelo. Entregamos. Eu estou conversando com o Paulo Velasco, que a gente tem ainda falando das emendas do PPA e agora da LOA, então é bastante trabalho. Bom, vereadores, então, aqui do Paulo Velasco, quer fazer uso da fala nesse momento? Não. Vereador Douglas. Isso aí está ruim, né? Continua. Vou para o lado dele, vou para o lado dele. Faltando orçamento na Câmara. Vamos para o microfone. Muito obrigado. Tô calmo. Eu sempre tô calmo. Boa noite. Boa noite a todos. Só queria tirar uma dúvida. Vereador Daniel, presidente, quantos secretários ou representantes de pasta nós temos aqui hoje? Temos educação e planejamento. Educação e planejamento. Pergunta se tem alguém no online. Tem algum representante de alguma pasta no online? Bom, acredito que não. É lamentável, né? Acredito que uma discussão dessa importância, dessa magnitude, eu acho que não caberia aqui, mas, de fato, todos os secretários deveriam estar aqui. A gente sabe que tem muita secretaria, mas talvez, pelo menos, os seus representantes deveriam estar aqui. Entrou ali no modo de descanso. Eu até queria fazer um questionamento sobre a questão do investimento de 2 bilhões. Ali está relacionado à geração de mais ou menos 12 mil empregos. Se possível, eu não sei se o vereador Daniel também gostaria de saber mais informações sobre isso, porque não fica claro. Mais de 12 mil novos postos de trabalho. Certamente a população vai querer saber, esses postos de trabalho é uma expectativa de novas empresas ou de, talvez, nomeações que a prefeitura vai fazer? É uma dúvida que fica. Infelizmente, a gente não observa estimativas nem formas de fomento para que a gente consiga angariar novas empresas para a cidade de Niterói, né?
Isso é um problema seríssimo, porque, infelizmente, hoje uma das maiores fontes empregatícias da cidade é a prefeitura e todos nós sabemos disso. Eu vou ser bem breve, eu vou pontuar alguns questionamentos. Na verdade, o meu maior questionamento é a ausência dos demais representantes das pastas da prefeitura. Foi falado pelo meu chefe de comissão, o Daniel, no que aconteceu hoje. De fato, isso representa aquilo que acontece diariamente na cidade, que é a ausência da razão da existência de uma administração regional. Eu até estava conversando com uma moradora da região oceânica hoje e estava questionando, porque hoje, de fato, se eu não me engano, na regional da região oceânica tem, acredito que, quase 20 cargos, de 15 a 20 funcionários. E ali eu tive que ligar para a Nittrans para conseguir uma pessoa que ficasse no trânsito, tive que ligar para a Seconcer, tive que ligar para outras secretarias também, e isso demorou bastante. E eu fiquei até meio-dia, mais ou menos, ali no local, vereador Daniel, e nenhum representante da administração regional apareceu. Se aparecesse, Damásio, eu poderia até pensar, olha, eu bato tanto na regional, mas os caras estão aqui, né? Eles fazem esse meio de campo. Na minha cabeça, na cabeça da população, a ideia de uma regional é fazer essa interlocução entre a população e as demais pastas, seja com o trânsito, seja com a Guarda Municipal, seja com a Seconcer, etc. E isso não aconteceu na prática. Eu já sabia que isso não acontece. Eu já sabia. Só que eu vi na prática que isso não acontece. E, mais uma vez, fica aqui o meu questionamento. Fica aqui o meu questionamento. A quantidade enorme de recursos enviados para as regionais. Aqui eu acredito que foi me informado que foi dada uma explicação sobre a regional do Fonseca, que eu tanto questiono, que é ter um orçamento previsto de 4.400.900 e alguma coisa, quase 5 milhões, né? Me parece que tem uma OS lá. Eu não sabia dessa OS. Eu acredito que a gente tem que buscar mais informações sobre essa OS, porque aqui continua o meu questionamento, mesmo independente do atendimento que seja feito, mesmo alguns representantes dessa casa não sabendo quais atendimentos são feitos. Mas, independente, está sendo feito de uma forma errada. Quem tem que tomar conta dessas ações, ou é a Secretaria de Educação, ou é a Secretaria de Esporte, ou a Secretaria de Acessibilidade, caso seja algum caso especial, não é enviando milhões de reais para uma administração regional, onde fica mais difícil a forma de controlar. Então, aqui fica o nosso questionamento. Eu estou fazendo de tudo para dialogar, enviando ofícios, buscando mais informações, mas, se for necessário, a gente vai acionar o Ministério Público. Isso não está correto. E quando eu falo da administração regional do Fonseca, não é porque eu tenho alguma birra com a administração regional do Fonseca, nem sei quem está lá. Nem sei quem é o responsável, não sei. É porque está recebendo um maior quantitativo de recurso. Porque aqui também vai a crítica para a de Jurujuba, que me parece que também tem um OS. A gente tem que confirmar isso, né? Que também tem um valor bem alto, mais de 3 milhões, vereador Daniel. A do Barreto também. Nós temos, a Prefeitura de Niterói tem quase mais de 60 secretarias. Eu acredito que seja difícil para qualquer um, até mesmo de vocês me falarem quantas secretarias a Prefeitura tem. Quantitativo correto é difícil de chegar, mas isso não vem ao caso. Mas a questão é a seguinte: existem diversas pastas. Por que essas pastas não fazem gerências desses serviços prestados no CIEP Anísio Teixeira, no CIEP do Cantagalo? Por qual motivo esse recurso está indo para a administração regional do Fonseca?
Acredito que nem todos dessa casa vão questionar, mas certamente eu e o vereador Daniel vamos questionar. Então a gente pede mais transparência, a gente faz de tudo, aqui não é oposição por oposição. Hoje eu dialoguei com os funcionários da Seconcer, parabenizei pelo trabalho, critiquei a Emusa, fica aqui minha crítica também à Emusa, porque ela deveria fiscalizar essas obras, como por exemplo, a obra que ocorre no Serra Grande, na região do Mara Vista, na região da Avenida Central. Obra, vereador Daniel, no valor que ultrapassa o valor dos 52 milhões. Obra que durou 3 meses. E o funcionário da Seconcer retirou praticamente com a mão o asfalto. De tão má qualidade que era esse asfalto. Péssima qualidade. Liguei para a Hidra, que é a responsável que fez a obra. Ninguém me atenderam, não quiseram passar o nome, perguntaram de qual partido eu era. Eu queria falar com o engenheiro, não me passaram para nenhum engenheiro, eu fui pessoalmente na Hidra, fui no canteiro, nenhum engenheiro estava na Hidra. Agora, como uma empresa que recebe 52 milhões de reais, não tem um engenheiro no seu canteiro? E fiz diversos questionamentos, porque esse trabalho a Emusa tinha que fazer. A Emusa tem que cobrar a garantia dessa obra que aconteceu na região oceânica, mais precisamente ali perto do Goiabão, onde tem uma cratera que, acertadamente, a Seconcer, que mais uma vez eu parabenizo, fez um trabalho de paliativo para que não ocorresse um acidente mais grave depois. Mas aquela obra ela precisa ser revista, vereador Daniel, por completo. A obra que ocorreu na região oceânica, na Avenida Central, feita pela Hidra, que está dentro do pacote no qual ela recebeu 52 milhões de reais, tem que passar por uma vistoria. E se a empresa tem que se responsabilizar, e a gente tem que verificar, vereador Daniel, quais são os mecanismos de garantia. Porque tem empresa fazendo serviço de qualquer maneira em Niterói, não entrega aquilo que está no contrato, e isso não é cobrado pela prefeitura, como aconteceu lá no túnel do Timbal. Isso é dinheiro público. No túnel do Timbal aconteceu a mesma coisa, mais de R$1 milhão. A empresa diz que fez um trabalho, deixou diversos materiais para trás, saiu do município e o túnel veio desmoronar de novo. Então, pessoal, mais uma vez fica aqui a nossa cobrança principalmente na falta de responsabilidade da prefeitura, porque parabenizo vocês que estão aqui, mas as outras pastas serão tratadas nessa casa também. O presidente da FAM tinha que estar aqui, para dizer por que a FAM vai ter a previsão orçamentária de 52 milhões. O presidente das demais secretarias deveriam estar aqui, porque dessa casa vai sair a autorização, dessa casa será votada a retirada ou o aumento de orçamento. E isso é corriqueiro. Há anos que eu participo de audiências como essas, e a prefeitura sempre foge do debate. São pouquíssimas pastas que têm um compromisso de virem aqui responder. Porque tem diversos questionamentos feitos por mim, pelo vereador Daniel, que a gente questiona o representante da prefeitura, mas muitas das vezes ele não tem a resposta. Não tem a resposta, porque não é uma área específica da pessoa. Então, parabéns aos senhores que estão aqui. Fica aqui o nosso questionamento. Esperamos que, na última audiência, a prefeitura ou as demais pastas, que não espere uma ordem, as demais pastas possam estar aqui presentes para ouvir, debater, explicar, até para sanar dúvidas. Porque às vezes eu falo sobre um orçamento, por exemplo, de 52 milhões da FAM, mas às vezes o presidente tem alguma explicação plausível. Então é muito melhor ouvir isso do presidente, de algum representante, do que ouvir de um representante de outra pasta. Obrigado, presidente, obrigado, demais vereadores.
Fique com Deus, me parece que tem uma vereadora que está querendo falar. Vereadora Valquíria, você quer fazer uso da fala? Eu queria muito breve, Dani, desculpa. Claro. Eu, inclusive, não consegui acompanhar o início. Depois eu sei que a gente tem como atualizar com a relatoria, e aí eu me dou sequência aos encaminhamentos. Eu só queria falar uma questão que me chamou a atenção na fala do vereador Douglas e que nós temos como acessar. A criação dos 12 mil postos de trabalho, ela foi anunciada num programa que a Prefeitura lançou, se não me engano, no mês passado, no Teatro Municipal, que é uma retomada de obras em várias comunidades, obras de infraestrutura, como aconteceu na Viradouro. Então, o objetivo é a criação de empregos, principalmente na construção civil. Esse programa foi lançado pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Fazenda. Então, eu sugiro que a gente, na elaboração da análise, né, das emendas que aprovaremos e desses gastos que a gente quer averiguar um pouco mais, que a gente busque esse programa, porque ele foi disponibilizado, ele tem uma série de planejamentos de impacto feitos pela Secretaria de Fazenda e que eu acredito que não vai haver dificuldade para a gente conseguir. Mas eu acho que era isso, só pontuar essa questão, porque também acho que cabe análise, acho que a gente pode pensar ampliações ou destinamento de verbas para atração de empresas para o município. No entanto, esse pacto de retomada econômica, que está aí esse valor dos 2 bilhões, ele tem foco em reestruturação das empresas que já estão no município, que sofreram impactos durante a pandemia, e na geração de empregos através da construção civil. Então, só esclarecendo isso, pedindo que a gente se atente a esse plano e levante ele como base de estudo também para análise desse valor especificamente. Obrigada. Obrigado, vereadora Valquíria. Antes de passar a palavra, eu vou fazer o uso da fala aqui e tirar minhas dúvidas também, que eu também quero dar um pulo no compor, para a lei de ocupação do solo. Bom, eu quero começar aqui tirando algumas dúvidas, aproveitar que o pessoal da educação está aqui e vai responder sobre a parte das vagas, como sanear esse número enorme que acredito que vai aumentar com o efeito da pandemia, mais gente tirando filho de escola particular. É um chute meu, mas acredito que aconteça. Se isso tem previsão orçamentária para ajudar, e a questão da escola em tempo integral, porque especificamente não tem ação. Eu não identifiquei, né, nosso mandato, a ação programática, mas existe, e aí como é que seria esse movimento de ampliação da escola em tempo integral? Essas seriam para vocês responderem. E eu vou fazer algumas considerações aqui também, para encerrar. Eu quero dizer assim, desenvolvimento econômico é a comissão que eu presido, Marcelo e demais colegas aqui na casa. E eu convidei o secretário para vir aqui explicar o que ele desejaria para esse ano corrente. Ele não veio, vereador Douglas, participar da audiência. Muito na linha do que Vossa Excelência colocou, vereador, pela questão da oposição, e todo mundo sabe que eu trato todo mundo bem. Aliás, eu fui secretário de Meio Ambiente e vim em todas as audiências da LOA em 2013 e 2014. Então, acho que isso me dá o direito de vir aqui também questionar, porque quando o secretário participava, quando o cidadão participava, e quanto o vereador nunca perdi nenhuma. Eu tenho uma dúvida aqui importante, saiu no Globo de ontem, e a gente fez um levantamento sobre as obras de mobilidade e intervenções de mobilidade. Se você olhar o PPA, você tinha 14 milhões para o novo centro, que passou para 230 mil, ou seja, acabou, inviabilizou o programa Novo Centro. Orla de Charitas, que é algo até discutível, tinha 6 milhões e 300, passou para 140 mil. Programa Região Norte, 900 mil, diminuiu para 500. E obras e melhorias de mobilidade sai de 8,8 milhões para 212 mil. Isso me parece que realmente a Prefeitura desistiu da mobilidade ou tem alguma outra resposta que a gente não consegue enxergar. E aí eu encaminhei esse ofício no dia 6 de dezembro, buscando alguma informação nesse sentido. Acredito que, obviamente, não dá para você responder essa, né, assim, da opção. Eu mandei, se você quiser uma cópia disso, eu até te dou depois. Porque você vê, PPA, eu até fiz assim, ó, ação tal, 5566, 13 milhões e 900 no PPA. Aí vem 011 5566 na LOA, 230 mil. Entre o PPA, exercício 22 e LOA 22, entendeu?
E diminuiu muita coisa. A reportagem do Globo de domingo disse que realmente tem muita coisa que não vai sair do papel. Não sei se vocês tiveram ciência dessa reportagem. Inclusive, o secretário fala alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei na dúvida e queria saber se isso inviabiliza os projetos. Fica à vontade. Bom, no corpo do projeto de lei, na lei propriamente dita, a gente tem artigos próprios para créditos adicionais. Para quem não está familiarizado com o que são os créditos adicionais, são formas de reforçar empenhos. Vou exemplificar aqui com a Câmara, né? A Câmara, ano a ano, ela tem uma previsão de receita que se faz compatível, se faz equilibrada com uma fixação de despesa. Mas, ano a ano, a Câmara tem lá uma previsão de receita de 68 e, ao longo do exercício, ela suplementa, sai de 68 para 74. Isso aconteceu em 2017, aconteceu em 2018, 2019, aconteceu esse ano. Muito provavelmente vai acontecer no ano que vem. A Prefeitura teve 300 milhões a mais esse ano do que estimou de receita. E foi, em grande medida, suplementado para a Covid. Foi assim que se deu cobertura às leis aprovadas aqui na Casa. Mas isso que você está explicando. É isso que eu estou explicando. É uma receita estimada que pode ser maior. Exatamente. Então, o que está no PPA é uma estimativa que não leva em consideração, por exemplo, o que a Prefeitura hoje tem, com base na sua gestão, uma gestão muito responsável, reconhecida pelo IFGF desde 2016, a Prefeitura é primeiro lugar desde 2016, a gente faz uma boa gestão de caixa para que sobre recurso para o ano que vem, e aí no ano que vem a gente reforça a dotação. É claro que no PPA tem uma determinada despesa que está lá no montante de 10 milhões, e na LOA está no montante de 7 milhões. No ano que vem, com o decorrer do exercício, a gente reforça aquilo ali, através de créditos adicionais. Por que não poderia ser diferente disso? Porque a LOA, diferente do PPA, né, dado o princípio do equilíbrio e os princípios do direito financeiro, ela tem que estar totalmente equilibrada. Então, a receita que vai ser arrecadada, a estimativa da receita que vai ser arrecadada para 2022, ela tem que ser o mais realista possível. Mas a gente não pode botar na LOA o caixa que vai fazer esse ano, a gestão orçamentária, a economia. A gente não pode fazer isso se traduzir na LOA. Então, eventualmente, no PPA vai ter uma ação que está com 10 milhões, na LOA vai ter ação que vai estar com 7 milhões. Mas existe a perspectiva do ingresso do recurso, existe a perspectiva de que isso se realize, de fato, né? Mas não pode ter, não poderia estar na receita, porque não seria uma arrecadação de 2022, é uma arrecadação que foi feita esse ano e que não teria como constar na arrecadação do ano que vem. Isso vai estar no caixa e entra através de superávit financeiro. Ano que vem, eventualmente, se a gente tiver excesso de arrecadação, entra através da figura do excesso de arrecadação. É assim que se dá o comportamento e a interação entre o PPA e a LOA. Então, isso não é um equívoco. Como eu falei, eu não tive acesso ainda aos ofícios, né? Se eu pudesse sair daqui com uma cópia deles, seria muito bom. Pode deixar. Mateus, vê se alguém providencia para a gente lá em cima a cópia desse ofício, Bruno. Porque, na verdade, se a suplementação sai da prioridade, né? Era a prioridade, meio que agora não é tanto. Isso me parece meio claro. Tenho duas dúvidas em relação à dívida interna e externa. Na verdade, eu queria entender, se o Marcelo puder nos ajudar, 57 milhões de dívida interna, ação, serviços da dívida interna, e 85 milhões como serviços da dívida externa. É só para a gente entender o que significa para poder votar a lei. Eu vou até retomar aqui um ponto que o colega Damásio, né? Um ponto que o Damásio falou sobre o governo que sempre faz uma promessa, mas não cumpre aquela promessa e ano eleitoral vai lá e promete de novo. Exatamente. Mas por muitos anos, e aí só foi secretário à época, sabe muito bem disso, houve uma forte crítica em relação à construção ou não do túnel, né, da Transoceânica. Esse túnel ele foi, de forma muito competente, ele saiu do papel quando
ninguém acreditava, o ex-prefeito Rodrigo Neves foi lá e fez, né? Parte do recurso que custeou essa obra foi recurso de operação de crédito, recurso com BID, né? Parte dos recursos que são utilizados hoje pela prefeitura são recursos do CAF, né? Nós temos recurso que foi captado no passado e até passados distantes, né? Com a Caixa. Então, o serviço da dívida interna é pagamento de dívida com o serviço da dívida interna com as instituições nacionais, serviço da dívida externa com as instituições internacionais. Via de regra interna, a gente tem o quê? Caixa Econômica, BNDES? E externa via de regra, Caixa Econômica, BNDES. E externa deve ser o BID e o CAF. BID e o CAF. Sim, 100% da nossa dívida hoje externa é BID e CAF, não é isso? A gente consegue, aí eu vou fazer esse ofício individualizado, nada a ver com LOA, mas entender da época da contratação, quanto que foi, e com essa alta do dólar, quanto que chega, quanto que se paga. Não deve ser simples, mas é algo que eu gostaria de entender. E, na verdade, isso isso é divulgado tipo e acho que, salvo engano, as audiências do RGF e REREL são com a Comissão de Orçamento, né? É divulgado a cada bimestre, no caso do REREL. Sim, mas a gente não tem um modelo de contrato para saber quanto que foi a época. E aí eu não consigo entender se o pagamento está vindo na moeda corrente ou se o contrato predispunha que era da época da contratação. Esse ofício, sem dúvida, pode ser enviado para a Secretaria de Fazenda e eles dão a resposta, com certeza. Obrigado. Então, está esclarecido para a população dívida interna, instituições do Brasil, dívida externa são esses programas do BID, CAF, entre outros aí, que a gente está olhando. Essa aqui já mandei o ofício, que são os 18 milhões da publicidade, nem precisa tentar explicar, não faz sentido nenhum. Nem precisa. Eu tenho uma dúvida grande, que é manutenção e aquisição de sistema de tecnologia da informação, que é algo que eu acho que pode ser muito bacana, mas se a gente juntar todos os orçamentos, eu digo para os senhores aqui que são 8 milhões e 800 com 17 milhões com 18 milhões. Isso dá 44 milhões em tecnologia da informação. É uma grana, né, para quem tem aí um volume de mais ou menos 400 milhões para investimento. Eu espero que a gente modernize de fato, porque você pega o contribuinte médio, a questão do alvará demora, a certidão da vigilância demora, tudo demora muito. Quer explicar para a gente ali, Marcelo? Tentar explicar? Porque isso eu estou falando, Marcelo, mas assim, está dividido em secretarias. A gente detalha, a gente pode até detalhar depois e... Me dá um pouco de preocupação se esses sistemas se falam, né? A gente pode detalhar depois e até fazer não sei, de repente uma audiência pública Boa específica para isso. Ano que vem. Sugestão. Mas eu vou, mais uma vez, usar uma analogia para falar sobre sistemas, né? Sistemas em geral. Às vezes parece um valor extremamente alto, mas veja o seguinte, a gente tem um decreto do governo federal, o CIAFIC, aí depois vocês traduzem para mim, eu não lembro exatamente, Sistema Integrado de Administração Financeira, né? E Gestão Contábil, que vai ter que integrar todos os entes. Então, todos os entes, espera aí só um segundinho aqui. Isso aí. Vai ter que integrar todos os entes. Então, o Poder Executivo vai ter que estar integrado ao Poder Legislativo num único sistema, um sistema financeiro, contábil, um sistema de gestão de pessoas, vai ter que estar exatamente no mesmo sistema. E a própria Câmara tinha um sistema próprio e, a partir do ano que vem, vai ter que integrar com a Sistema Nacional. Com o sistema do Executivo. Então, veja que isso aí é uma demanda via decreto. Para além disso, a gente tem, até mesmo na retomada econômica, né, uma perspectiva de digitalização num contexto geral da prefeitura. E nós temos alguns sistemas lá, algumas despesas que entram como TI. Por exemplo, nós temos o sistema contábil, nós temos o ERP da prefeitura, que é um sistema de contabilidade, financeiro, orçamentário, né? O ECIDAD. Nós temos Folha também. Nós temos o
O CISP, salvo engano, está entrando como TI, que é a gestão das câmaras, também entram como TI. Nós temos o CIGEL, né, que é o sistema de georreferenciamento da prefeitura. É um sistema muito Tem o útil. ENGE, Marcelo, dos sinais, o ENGE. É, o sistema dos sinais inteligentes também, exatamente. Só o da CCO. CEPLAG é 6.245.000. Esse você pode falar. Exatamente. Tem o E-Cidades. O E-Cidades é o ERP da prefeitura e tem alguns outros sistemas lá dentro. Tem MTM, né? Tem o BI Machine, lá dentro, que está integrado ao E-Cidades. Então, tem uma série de sistemas, e isso está indo muito em linha à digitalização pela qual o Brasil todo está passando. Essa parte é a boa notícia. É um grande investimento em tecnologia, é um investimento que tende, na realidade, pelo menos em nossa ótica, a ser aprofundado ao longo dos próximos anos. Mas isso resolve o problema do contribuinte, assim, desses exemplos que eu te dei, do médico que fica 7 meses esperando uma vigilância sanitária? Em grande medida, sim. Sim, e isso está, inclusive, tem ação própria de digitalização da saúde, né, que é sistemas de logística, de medicamento. Então, tem muita... realmente, a gente tem trabalhado muito para avançar nessa temática. Né? Tá 50 para o ano que vem, e esperamos que isso, no futuro, aumente, porque isso aí é muito impactante para o cidadão, muito impactante para a população. Essa é a nossa questão. Se a gente conseguir ver na vida do niteroense, a gente vota a favor. Se não consegue ver, fica difícil votar. Tem uma última questão antes de passar para a educação. Eu estava levantando a Emusa e me parece que tem 146 milhões de pagamento de pessoal na Emusa. Está escrito lá como pessoal. 146 milhões é um negócio especial, né? Assim, se não explicar, não tem jeito, né? Depois a gente discute na última audiência, se você puder confirmar o valor pago para o pessoal da Emusa, ia ser bastante satisfatório, uma vez que a gente tem ofício desde o meu primeiro mandato. Queria convidar o pessoal da educação para trocar essa ideia com a população sobre essas duas colocações, para refrescar a memória. Vagas, e aí acho que, né, creche, básico, fundamental, enfim. E a questão da escola em tempo integral, se a gente vai conseguir avançar com isso. Se apresenta para o pessoal também, por favor. Olá, boa noite. Rudolf Hassan, diretor-geral da Secretaria Municipal de Educação. Queria cumprimentar a mesa pela oportunidade de estar aqui dividindo, compartilhando um pouco de informações com vocês e com a população, que é muito importante, os amigos da CEPLAG também. A gente agradece muito sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, vereador. Bom, na verdade, a gente, só a primeira pergunta, né, inicialmente foi colocada em relação ao que haveria de previsão orçamentária na parte específica de construção ou reformas de novas unidades. A gente tem hoje uma linha específica, nós temos mais de 6 milhões de reais destinados já para o próximo ano na parte de construção de novas unidades, e é um ponto interessante, vereador Daniel, que o senhor colocou, que é inclusive um ponto de alerta que a gente está muito atento, né? Por conta da pandemia, durante os anos de 2020, o ano atual, de 2021, não houve construção de novas unidades escolares, até porque nós tivemos as crianças dentro de casa, e no ano de 2021, especificamente, o ensino híbrido, né? Então, a gente não teve construção de novas unidades, porque a gente não tinha essa perspectiva de enturmação, que a gente chama, né? Colocação em sala de aula. Porém, a gente agora está começando a observar, a gente está no período de matrícula agora, né? Começou hoje, inclusive, a gente vai começar a observar o comportamento do fluxo de crianças jovens para a rede municipal de ensino, que é muito importante para a gente, né? O senhor, inclusive, levantou essa questão, que a gente está muito atento para isso. E esse comportamento desse fluxo de crianças para a rede vai nos sinalizar aonde nós vamos começar a ter que fazer esses investimentos estratégicos, né, em 2022, que é muito importante para a gente, e a Câmara sempre é muito parceira nesse sentido de olhar também a comunidade, as localidades e ajudar o poder público nisso. A gente conta muito com a Câmara nisso também. Então, a gente está muito atento a essa situação. A gente acha, vereador, acredita, né, por conta, obviamente, da queda da renda na cidade de Niterói, haverá muito provavelmente um comportamento de migração para a escola pública. Esse comportamento já pode ser mensurado de 2020 para 2021. Nós tivemos cerca de 1.900 crianças a mais procurando a rede, né? Nós tínhamos aí cerca de 28.800 alunos, né,
matriculados na rede, esse número aumentou para cerca de 30 mil, então você tem um movimento, já que começa de 20 para 21, o que liga para a gente esse alerta, que é importante, a gente está se mobilizando, e nós estamos nos preparando para isso, né? Então já existe essa linha pactuada, né, de mais de 6 milhões de reais para a construção, então isso é importante para a gente está verificando essa possibilidade, inclusive por conta da pergunta que o colega fez em relação às creches, né, que é um ponto muito importante, esse recurso se destina especialmente para esse fluxo especial. Quanto à outra pergunta que o vereador colocou para a gente em relação às escolas em tempo integral, é um outro ponto sensível, porque a gente hoje está ampliando as escolas de ensino fundamental em tempo integral, né? A gente hoje tem 5 escolas, a perspectiva é de ampliar para mais 2 ano que vem, mas com muito cuidado. Por quê? Porque a escola em tempo integral, quando você cria novas escolas, naturalmente você tem uma redução do número de vagas totais na rede. Porque se você tem uma escola em tempo integral, naturalmente você tem as escolas em tempo parcial, né, as vagas ficariam contingenciadas, né? Então, a ampliação para o tempo integral, ela vai ter que ser muito cautelosa, e por isso que esse ano a gente está prevendo uma ampliação de mais 2 escolas, porque a gente precisa observar o comportamento desse fluxo de pessoas, jovens e tal, que vão migrar para a rede. Né? Isso vai ser importante para a gente identificar como é que vai ser essa migração. Hoje, no ensino básico, a gente tem cerca de 39 escolas já no tempo integral, e das cerca de 50 no ensino fundamental, nós já temos 5, a ideia é ampliar para 7. Né? Então, assim, essa perspectiva é importante para nós, a gente está muito atento com esse movimento. É um movimento que tem que ser muito cauteloso, porque a ampliação do tempo integral é uma perspectiva que nós defendemos e é uma perspectiva que a gente vai buscar sempre avançar em direção a ela, é o nosso objetivo, a ampliação ao máximo do tempo integral. Quanto mais horas as crianças ficarem em escola, melhor, inclusive, para que façam todas as suas questões na escola, e a escola seja um processo de ambientação fundamental para o processo de sociabilização, mas é importante que a gente identifique primeiro e faça o diagnóstico, principalmente a partir desse momento da matrícula desse ano para o ano que vem, porque esse movimento que o vereador lembrou bem, vai ser importante ser mensurado, e a partir daí a gente planejar como vai ser o processo, inclusive de construção, a partir do orçamento que nós já temos, das novas unidades para o ano que vem. Espero ter colaborado e estamos à disposição a todo momento que a casa solicitar para trazer mais informações para os vereadores. Excelente. Imagina se toda a secretaria mandasse um camarada desse, rapaz. Ia ser bacana demais. O vereador Douglas está colocando que nesses 2 anos se não seria possível ter construído as escolas nesse gap, né? Pode. Deixa eu formular, então. Vou formular. Você colocou, parabéns, e agradeço pela sua presença aqui, pela disponibilidade de nos responder. Você colocou que mais escolas não foram criadas, até por conta da questão da pandemia, né, que as crianças não estavam em casa. Então, assim, na minha mente veio o inverso. Já que nós não tínhamos as crianças nas escolas, seria um momento ideal, por exemplo, para fazer reformas. Né? Nós temos hoje escolas que estão em situações precárias. Então, a gente poderia ter otimizado esse tempo, primeiro, para reformar as escolas. Existem escolas também sem ar-condicionados e tem orçamento para isso, já que muitos dos gastos que referente ao orçamento da educação e de outras secretarias, até pela redução da funcionalidade, acredito que deva ter alguma coisa retida, alguma coisa deve ter sobrado, daria para, principalmente, fazer essa questão das reformas e talvez, caso tivesse orçamento, acredito que tenha, porque todos os anos eu venho aqui e participo da LOA e sempre a gente ouve a questão de mais tantas escolas serão construídas. Então, assim, meu questionamento em 2 anos, eu acredito que seria o tempo ideal para adequar. Claro, a gente não tem como dimensionar, como você está falando, esse boom. Você não imaginava que mais 1.500 crianças iriam procurar a rede de educação. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, a maior crítica é que a pandemia hoje ela está virando desculpa para tudo. Entende? Às vezes a gente deixou de fazer algumas situações, o dever de casa, e chegou a pandemia e, de fato, colapsou tudo, mas nós poderíamos estar num patamar em que o impacto poderia ser melhor administrado. Então, esse era o meu único questionamento. Por que nesses 2 anos, não sei se foram construídos, às vezes vocês podem
nos informar que algumas escolas foram construídas, mas é porque a gente recebe muita demanda, muitas reclamações referente à falta de monitor, referente à falta de creche, referente à falta de escola aqui em Niterói. Pessoal, por favor, o funcionário vai responder aqui da educação, a fala do vereador Douglas, e aí a gente encerra, porque tem um montão de coisa aqui, e aí eu vou encerrar, de repente, a gente fez todos os ofícios sobre orçamento, enquanto mandato, para a Secretaria Executiva, que foi meio que uma orientação fazer pela Executiva. Então, o que eu achar mais razoável que vocês da CEPLAG possam ajudar, não tudo, é impossível, mas alguma coisa a gente te dá xerox hoje, Marcelo, e se der tempo até amanhã, se não der até a votação sexta-feira, a gente tentar resolver isso. É bom se pudesse trazer amanhã, porque a população que nos acompanha também ouve as respostas, né? Então... Desculpa, repete seu nome para a gente. Rudolf. E qual é o cargo? Diretor-geral. Diretor-geral. Vamos lá, Rudolf. Rapidamente, vereador. Na verdade, reformas foram feitas, né? Aproveitou-se o período da pandemia para fazer reformas, unidades que estavam prejudicadas e com vários problemas, inclusive, né? Teto, telhado, infiltração, isso acontece com qualquer unidade predial. Então, aproveitou-se o tempo para isso. Não houve, e aí eu acho que, inclusive, foi muito importante a perspectiva de não construção de novas unidades, porque na rede de educação você tem um comportamento volátil. Então, o que significa isso? Por exemplo, a gente, uma radiografia de 2019 da rede de educação, por exemplo, você vai identificar uma maior procura em alguns bairros da cidade. Com certeza, em 2022, por conta da pandemia e do empobrecimento de áreas da cidade, você vai identificar um fluxo de comportamento de procura em outros lugares. Então, se você fizesse uma reforma, uma construção de unidades em alguns locais específicos, sem um detalhamento radiografado da procura, a gente poderia estar incorrendo, inclusive, em crime de responsabilidade, claro. Porque você não pode deixar uma unidade construída sem que você tenha um planejamento prévio que justifique a construção. Nesse momento, inclusive, a gente vai fornecer à Câmara de Vereadores uma radiografia completa. Tem uma equipe nossa que a gente criou recentemente que faz uma radiografia dos dados da educação, um censo contínuo, né? E a gente vai essa equipe está atuando agora, observando o comportamento nas redes, para justamente identificar e mostrar aonde são os locais que a gente vai ter mais demanda, para que a gente possa, inclusive, fornecer ao planejamento as possibilidades de foco para 2023, para os próximos anos, né? Então, a gente tem todo esse cuidado de identificar o comportamento do fluxo e, com certeza, bairros vão se empobrecer, bairros podem sobressair, e isso vai ajudar o poder público a identificar aonde, de fato, com inteligência, a gente pode aplicar o recurso para, assim, construir unidades, né? Porque construir unidades não é só a construção, envolve também a alocação de professores, enfim, é toda uma rede de recursos que são necessários serem imprimidos e colocados, né? A parte da climatização a gente tem resolvido enquanto... Tem, instalação de ar-condicionados tem sido feito na rede, tem unidades que não tem, como o vereador colocou, e está sendo sanado. A gente está conseguindo, inclusive no ano de 2021, uma das principais reformas estruturais que foi feita nas unidades foram a colocação de climatizadores, né, ar-condicionados. Obrigado, meu amigo. Bom, eu queria, se ninguém mais quiser fazer uso da fala, o Marcelo vai fazer uso da fala aqui, pessoal. Acho que só mais um ponto, e corroborando o que o colega falou, né, em relação à responsabilidade do governo em manutenir as escolas que tem aí e não construir novas, até porque realmente isso é uma exigência da LRF. Tem um outro ponto que, inclusive, foi trabalhado na última gestão, agora no último ano, e a atual gestão deu continuidade e sempre em consonância com essa casa, né? Todos os vereadores da gestão passada, do ano de 2020, e os vereadores que entraram nesse momento, concordaram que era muito mais importante, nesse momento, a gente aplicar os recursos que nós estávamos recebendo, que nós estávamos arrecadando na pandemia, do que aplicar em novas construções. Nós tivemos que deixar um pouco das construções de lado para cuidar das pessoas, para cuidar da vida. Esse governo, desde o início da pandemia, desde março do ano passado, nós investimos em vida aproximadamente 1,2 bilhões de reais. Então, isso foi muito relevante para Niterói e isso é muito reconhecido pela população. Enquanto alguns outros governos acabaram abandonando a sua população, o governo do Rodrigo Neves e o prefeito Axel Grael, eles abraçaram, junto com essa casa, junto com essa Câmara, a proteção à vida, né? Por isso também algumas escolas não foram construídas, alguns investimentos foram deixados de lado. E para finalizar, a gente deu uma checada aqui na folha da Emusa e a gente verificou que estava aproximadamente 70 milhões. Então,
Os 140 talvez algum equívoco de Tem digitação. do apoio errado administrativo mais 75 milhões de pessoal. Ele acabou de me mostrar aqui da minha assessoria. Mas pessoal fica 70, né? É o que 74.900 e Isso, pouco. Que mesmo assim a gente quer entender, né? Como Claro. é que é o assessoramento técnico do 1 ao 14, algumas Claro. coisas nesse sentido. Te agradecer, Marcelo, pela disponibilidade da sua equipe, a galera da CEPLAG toda que sempre comparece. Agradecer a Secretaria de Educação pelas informações importantes, me deixaram até mais tranquilos em relação a essas pautas. E dizer que a gente tem amanhã, às 17 horas, um novo encontro, a última audiência da lei orçamentária. Se puder trazer mais respostas para a gente. As minhas que eu estou te dando cópia do ofício. Tá bom? Obrigado a todos. Está encerrada aqui a nossa audiência pública. Daniel. Obrigado aí pela condução, Daniel. Obrigado a todos aí. Presidente, melhoras, se cuida. Está encerrada a nossa sessão, pessoal. Valeu.